Trabalho, gênero e feminismo negro, divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo, e o feminismo negro, dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas, por Flávia Rios. A divisão sexual do trabalho. Levi-Strauss fez dela um mecanismo explicativo da estruturação da sociedade em família, mas os antropólogas feministas foram as primeiras que lhe deram um conteúdo novo, demonstrando que traduzia não uma complementariedade de tarefa, mas uma relação de poder dos homens para as mulheres. A divisão de trabalho ela não vem de uma divisão social meramente biológica. Tem uma primeira camada que é a divisão de sexo, e essa que dita a separação do homem e da mulher, designando o que é função de um e o que seria função de outro. O trabalho do homem, segundo o texto, está ligado à força e poder, agregado à política e religião. Assim foi se criando a hierarquização das funções de trabalho, pois a visão da mulher é diferente e ela é vista como sexo frágil, sendo organizada dentro de trabalho de reproduzir e cuidar, e depois mercantil, para se adequar às necessidades do ramo industrial. Da opressão das relações sociais de sexo. A partir da tomada de consciência de uma opressão específica, tornou-se coletivamente evidente que uma enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, e esse trabalho era invisível, que era feito não para si, mas para os outros e sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal. A teoria marxista das relações de produção fez com que o feminismo denunciasse o que era trabalho para mulheres. Assim, porque o trabalho remunerado era designado ao homem branco, qualificado, e a mulher ficaria na esfera do trabalho familiar. Porém, com as relações de produção e no ramo industrial e o papel da mulher dentro desse trabalho remunerado, surgiu os conceitos de dupla jornada e conciliação de tarefas, e o que tornou o trabalho doméstico também um apêndice do trabalho salariado, se desencadeando as desigualdades e o de gênero e de salário dentro do trabalho, não somente da divisão social dos sexos. E sobre as relações sociais de sexo, essa construção social tem uma base material e não é unicamente ideológica. Em outros termos, a mudança de mentalidade jamais ocorrerá de forma espontânea, se estiver desconectada da divisão de trabalho concreta. Então, a inserção das mulheres no trabalho remunerado, ela não ocorreu de forma espontânea, e sim por um caráter de necessidade mesmo, não porque os homens cederam, e sim porque eles necessitavam das mulheres nesse trabalho industrial, naquele momento. E se estiver desconectado do trabalho concreto, podemos fazer uma abordagem histórica e periodizá-la. As relações sociais se baseiam em tudo numa relação hierárquica sobre os sexos, ou seja, o homem que ditava o momento que a mulher foi se inserida no trabalho e em que condições ela seria inserida. O texto aborda um trabalho invisível das mulheres, ligado ao poder e dominação, como já dito, pois a relação social do sexo são confundidos como macho e fêmea e as suas categorizações, quando na verdade, em torno das suas divisões de trabalho, o que a diferença dos homens e das mulheres é uma construção social, criada através dessa mesma hierarquização e a soberania do homem branco sobre a mulher branca. E por que eu enfatizo a mulher branca na pauta feminista de igualdade de gênero? Porque essa luta de igualdade de gênero era da mulher branca, porque dos primeiros movimentos feministas, as mulheres pretas não se sentiam representadas, sugerindo que a luta da mulher branca para questões comportamentais que as mulheres negras não tiveram desde a escravização, como a fragilidade, docilidade e subjugação e proteção, que é o que caracteriza o sexo frágil.
A oposição do feminismo negro, interseccionalidade introduzida pela jurista Kimberly Crenshaw. Ela diz o seguinte: arei a terra, plantei, colhi, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Podia trabalhar tanto quanto o homem, quando conseguia comida, quando aguentava o chicote. Da mesma forma, não sou eu uma mulher? Dei à luz a 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei meu sofrimento, ninguém viu, exceto Jesus. Não sou eu uma mulher? Portanto, muitas mulheres negras rejeitaram ser identificadas apenas como feministas, pois a teoria universal levou as mulheres brancas a falarem sobre a opressão de gênero. Porém, antes da escravização, os povos indígenas e africanos não conheciam a soberania masculina. Então, como lutar para uma opressão que elas foram inseridas? Foi criado a pluralidade de experiências feministas negras, como feministas decoloniais, feministas negras periféricas, feministas negras lésbicas, por exemplo. E com isso, se baseando num projeto político amplo e dinâmico, resultando dos esforços realizados pelas mulheres negras nos aspectos políticos, prático e teórico, considerando as suas próprias realidades e não as realidades das mulheres brancas historicamente construídas.